No século XVI, um ser mítico foi criado a partir de matéria inanimada, pelas mãos do rabino Judá Loew ben Bezalel. Foi dada a vida a ele por meio de encantamentos e rituais hebraicos. Sua missão era defender o gueto de Praga, no qual o rabino residia. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer uma criatura do folclore judaico conhecido como Golem. Tá curioso para saber mais sobre ela? Mas antes, já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! O golem é feito de argila. Em hebraico, o termo golem se traduz como massa sem forma, criada de argila ou lama. O golem, de acordo com fontes como o Livro da Criação, frequentemente considerado um guia de magia pelos judeus da Europa Ocidental na Idade Média, pode ser criado formando uma figura humanoide a partir desses materiais. Os rituais, alguns dos quais exigem caminhar ou dançar em torno da escultura enquanto se recita uma combinação de letras hebraicas que soletram o nome secreto de Deus, supostamente animam o ser. Outras histórias contam que pedaços de pergaminho, também com o nome de Deus, davam vida ao golem quando colocados em sua boca. Servindo ao seu criador, o golem então faria o que ele mandasse. A história mais conhecida da animação da criatura gira em torno do Maharal de Praga, Rabi Judá Loew ben Bezalel, que dizem ter criado a criatura do barro para ajudar a sua comunidade com trabalho físico, dada a grande força do golem, e protegê-los da perseguição religiosa que sofriam na época. Foi criado com sucesso um golem nos anos 1500. Em Chelm, Polônia, acredita-se que o rabino Eliyahu Baal Shem tenha criado com sucesso um golem nos anos 1500. De acordo com a tradição, a criatura posteriormente cresceu a tal poder desenfreado que Eliyahu e sua comunidade ficaram com medo. Ele despachou sua própria criação, mudando o nome gravado em sua testa de Verdade para Morte, efetivamente encerrando a sua violência. Infelizmente, de acordo com algumas versões da lenda, o rabino foi então mutilado sob o peso de sua própria criação, que voltou ao seu estado natural de argila e caiu sobre ele. Bezalel criou um golem para se defender. Uma das histórias mais duradouras do golem é a história de Bezalel, o rabino que criou o golem para defender o gueto de Praga da perseguição sob o Sacro Império Romano, durante o final do século XVI ou início do século XVII. Segundo a lenda, o rabino criou o golem, apelidado de Joseph, de barro e lama do rio Moldava. No entanto, embora a criatura fosse eficaz, logo ficou fora de controle. Com a palavra hebraica emet, verdade, colocada em sua testa, o golem então cresceu em força e agressão. Temendo a crescente instabilidade da criatura, Bezalel mudou a palavra de verdade para morte e assim encerrou o reinado de caos da criatura. Segundo o folclore, o corpo do golem de Bezalel reside no sótão de uma das mais antigas sinagogas da Europa, a Velha Nova Sinagoga, que existe até hoje. O golem que golpeou um soldado. Após sua criação e desativação por Bezalel no século XVI, o golem mítico, de acordo com o folclore, foi sepultado em uma sala do sótão da Sinagoga Antiga Nova, no bairro judeu de Józefov, Praga. Colocado em uma geniza, uma sala usada para armazenar escritos religiosos, o gigante informe supostamente descansou pacificamente por séculos. Isto é, até o advento da Segunda Guerra Mundial e a ocupação da Europa pelo Terceiro Reich. Como diz a lenda, um agente do Terceiro Reich invadiu a sala e tentou perfurar o golem, mas perdeu a vida no processo. O alto comando alemão não apenas poupou a estrutura da destruição, mas também supostamente a evitou inteiramente. Com a Gestapo se recusou a entrar novamente no prédio e evitando o sótão. Contudo, quando a sinagoga foi renovada em 2014, houve uma exploração no sótão, mas não encontraram vestígios da criatura mítica. Foram criados várias vezes. Formado de substâncias inanimadas como argila ou terra e animado por encantamentos rituais de letras hebraicas, o golem mítico era geralmente conjurado por seus criadores humanos, a fim de trazer um companheiro obediente, ajudante e protetor para uma comunidade judaica.
Muitas vezes a própria criatura crescia, até atingir um poder tão imenso que ficava furiosa e se voltava contra o seu criador. Sem outra escolha, seus criadores muitas vezes eram forçados a eliminar as criaturas. Rejeição romântica pode levar um golem à raiva. Semelhante ao filme Noiva de Frankenstein, de 1935, no qual o monstro fica furioso depois de ser rejeitado pelo cadáver animado que pretendia ser seu companheiro, o golem pode ser levado à fúria por causa de um coração partido. Diz a lenda que no século XVI o golem do próprio Bezalel, que ele criou para proteger a sua comunidade, também se tornou incontrolável, e talvez pelo mesmo motivo. Enquanto uma história atribuiu o ataque da criatura como resultado da negligência de seu criador em libertá-la da servidão no sábado, outra conta que o golem se apaixonou por uma mulher humana, porém os anseios românticos do golem foram rejeitados. Percebendo que nunca experimentaria o amor, o golem se rebelou contra o rabino, o que resultou em sua própria morte. O golem e a praga dos dias modernos. O senhor da guerra do século XV da Romênia, Vlad Tepes, a figura histórica que mais tarde serviria de inspiração para o romance gótico de Bram Stoker, Drácula, de 1897, é até hoje lembrado por ter repelido com sucesso o exército otomano. Ainda assim, isso não impediu a história e o turismo de se inclinarem fortemente para a representação ficcional e mais sobrenatural dele. A praga dos dias atuais e seu fascínio continua pela lenda do golem. É semelhante, pois é repleta de marcos dedicados à lenda judaica, desde a estátua do criador do golem, Bezalel, que fica em frente à prefeitura, e uma gigante imagem da própria criatura no bairro judeu de Praga. As empresas locais também prosperam com a lenda, desde restaurantes e hotéis que adotaram o nome da criatura, até a venda desenfreada de pequenas estátuas de barro com sua imagem. O golem e a influência na arte. Quer a criatura seja retratada como messiânica ou horrível, a lenda judaica do golem perdurou na cultura popular, desde sua influência inicial em Frankenstein até sua aparição em vários filmes. Nos cinemas, ele apareceu pela primeira vez no filme de terror expressionista alemão de 1920 do diretor Paul Wegener, O Golem, Como Ele Veio ao Mundo, e no palco na peça Liedes de H. Leivik, Der Golem. O golem continuou a surgir em uma variedade de mídias artísticas. Representações da criatura foram realizadas em quadrinhos e programas de televisão, como Arquivo X. O golem pode ser encontrado até mesmo em videogames. O desenvolvedor americano Moonbot Studios deu uma chance à lenda em 2013, com uma proposta para um jogo de computador, O Golem. Além disso, o filme de 2019 de Doron e Yova Paz, O Golem, serve como uma releitura da lenda clássica. E você, sabia de todas essas curiosidades a respeito do golem? O que mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o super like. Ajuda muito o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!